Bom, nosso entrevistado é Gabriel Chalita, candidato a prefeito de São Paulo, ex-secretário da Educação. Chalita, eu queria que você contasse um pouquinho, em breves palavras, aí, a sua carreira, aquele episódio, você como secretário da Educação, e o episódio do rompimento com o PSDB, e qual o desenho que você está se vendo aí nesse novo quadro político? Olha, Nassif, eu comecei minha carreira política como vereador lá em Cachoeira Paulista, né? O primeiro político que eu conheci, que me trouxe para a política foi o Montoro, foi Franco Montoro. Eu, na época, era seminarista, queria ser padre. Aí eu conheci o Montoro lá em Bananal, tinha 15 anos de idade. E o Montoro acabou sendo uma inspiração, assim, para a minha vida, né? Do seu ponto de vista filosófico, intelectual. Eu conheci o Montoro, me candidatei a vereador lá, virei vereador, presidente da Câmara. E depois mudei para São Paulo para trabalhar com o Montoro. E trabalhei com o Montoro até ele morrer. Em que área? Ele era professor da PUC, da área de Filosofia do Direito. Você trabalhou pessoalmente com ele? Trabalhei pessoalmente com ele na PUC, como assistente dele. Eu peguei as turmas da PUC que eram dele e trabalhava no ILAM com ele também. Ele já não era mais governador nessa época, ele fundou o Instituto Latino-Americano. E aí eu trabalhei com ele muito tempo lá. Ele no ILAM, a gente criou a JULAD, que era a Juventude Latino-Americana pela Democracia. Então, assim, eu tive uma experiência muito rica de vida com o Montoro, né? Eu fui aluno de escola pública, meu pai, filho de libaneses, Brimo. né? Brimo. Os meus avós vieram do Líbano muito pobre, e aí meu pai nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, depois eles foram para Cachoeira Paulista, e meu pai era muito pobre e depois foi ficando rico para Cachoeira Paulista. Quando eu nasci ele já era um homem rico para a cidade, né? Tinha loja, fábrica, construía, mas muito simples assim, né? E o Montoro que começou a despertar em mim esse gosto. Então, vamos falar um pouquinho do Montoro e dessa revelação de vocações políticas que sempre marcou o Montoro. O Montoro ele criou toda uma geração de políticos e depois a gente vê que São Paulo, nessa questão da renovação, ele acabou embatucando. O que aconteceu com o quadro político paulista? Você sabe que eu acho que o Montoro foi o último grande tucano, ele era PMDB, depois PSDB, que acreditou na juventude, porque ele acreditava na juventude. Você veja, eu conheci o Montoro, foi numa quinta-feira santa, o padre havia morrido, então eu fiz o culto, né, não podia celebrar a missa, eu era seminarista, acabou e ele foi falar comigo, né? E eu era um moleque lá em Bananal, eu não sabia nem o que era governador, sabia o que era padre. Mas por que ele foi lá? Qual a relação dele? Ele foi descansar, ele foi passar a Semana Santa lá, ele e a Dona Lucy. E aí ele veio assim, eu adorei o que você falou, o Montoro era um entusiasta, né? E o governador que ia falar com você e tal. E foi tão interessante porque a gente começou a se falar, não tinha e-mail, não tinha internet na época, ele ligava para mim, aí ele convidava para eu vir para São Paulo para participar do Instituto Jacques Maritain, que era ele, o Dom Cândido Padim, que era um instituto, né, ligado à democracia cristã, e eu vinha com 17, 18 anos, né, vinha para São Paulo, e ele ia alimentando essa coisa de estudar. O Montoro me deu um conselho, assim, eu me elegi vereador, e eu seria o natural prefeito de Cachoeira Paulista lá com 21 anos, né? O Montoro falou, não seja candidato, venha para São Paulo e estude. Um político tem que estudar, tem que ter preparo, né? Por isso que eu fiz os 2 mestrados, 2 doutorados, tudo junto com ele, né? O seu doutorado e mestrado em que Eu fiz um mestrado em Sociologia Política, um outro mestrado em Direito, fiz um doutorado em Semiótica e outro doutorado em Direito, né? Por que a semiótica entrou nisso aí? A semiótica entrou, foi interessante. Eu tinha acabado o mestrado, e aí eu estudei muito no Direito, com Paulo de Barros Carvalho, Lógica Jurídica. E comecei a estudar a teoria da argumentação, processo demonstrativo, argumentativo, Habermas, Perelman. E fiquei muito interessado pelo Tribunal do Júri, o processo sedutor do Tribunal do Júri. E eu achei que era mais legal trabalhar a sedução e a persuasão dentro da semiótica do que dentro do direito, porque o direito é um pouco mais fechado para isso. Nosso direito, o linguajar. A minha tese de direito foi mais na área de constitucional, né? Foi uma reflexão entre câmaras e prefeituras. E a de semiótica foi júri, né? O processo do Tribunal do Júri, que é muito interessante. O júri é um dos pontos elevados. Tem muito jurista que é contra o Tribunal do Júri, porque acha que era o juiz togado que deveria julgar, né? Os júris são pessoas comuns julgando pessoas comuns. Você é obrigado a desenvolver uma retórica que seja de acordo com os valores e com o entendimento da pessoa comum. Exatamente. E você tem que usar de muita sedução. O processo é de envolvimento, né? As pessoas se colocam no lugar daquelas outras, né? A gente está, quando discute crime passional, por exemplo, é muito difícil condenar alguém em crime passional, porque quem está sentado no jurado já se apaixonou por alguém. Então ele acaba, assim, inconscientemente compreendendo que matar por amor
não é um mal tão elevado, a não ser que seja o homem matando uma mulher frágil. Tá. Mas uma mulher matando um homem, geralmente na cabeça do jurado você tem aquela visão da fragilidade da mulher. Ela deve ter apanhado, ela deve ter sofrido, ela deve ter sido traída. Nenhuma mulher sai matando um. É interessante isso quando você analisa o histórico dos julgamentos, né? Foi muito interessante. Aí o Montoro abriu essas portas para mim. E você entra na política estadual a partir de quando? Então, aí o Montoro, quando o Covas ganhou para governador, o Montoro, nessa época, foi eleito deputado federal. E ele tinha sido candidato a senador uma eleição, perdeu a eleição, aí ele foi candidato a deputado e ganhou. E como eu era muito próximo dele, ele queria que eu trabalhasse com o Covas, né? E eu gostava do Covas, me dava bem, não tinha intimidade com o Covas, minha intimidade maior era com o Montoro. E nessa época eu dirigia o Pueridomos. Eu tinha 24, 25 anos, eu dirigia todos os grupos Pueridomos, né? As escolas de São Paulo, havia criado as escolas associadas. Aí o Montoro veio e falou que eu ia trabalhar eu dirigia o Memorial da América Latina, né? Que ele ia sugerir ao Covas e tal. E aí, depois de uma semana, ele falou, não vai ser... Não, primeiro era na TV Cultura, depois era no Memorial. E eu vi, assim, que ele que queria que eu fosse. Eu falei, doutor André, eu ganho bem, eu estou feliz no que eu faço, eu não tenho a menor vontade de ir para a política, né? Deixa eu continuar aqui, eu não quero ir para o governo, né? E aí continuei muito próximo dele, mas não no governo. Mas nessa época eu fiquei amigo do Alckmin também. Aliás, eu fiquei amigo do Alckmin quando eu era vereador. Foi depois do Montoro, mas desde lá ele era de Pindamonhangaba, deputado, e eu vereador em Cachoeira. É perto? É perto, 40 minutos. E aí a gente ficou próximo, eu ajudei numa campanha dele de deputado federal, e ele era vice-governador, ele também tinha me convidado para trabalhar com ele, eu não havia aceitado, e a gente conversava muito. Aí ele assumiu o governo, o Covas morreu, ele me convidou no primeiro momento, eu também não aceitei por causa do Pueridomos. Aí ele falou, olha, eu posso trabalhar como voluntário, eu ajudo a Dona Lu no Fundo Social. E aí eu comecei a ajudar como voluntário no fundo. Aí ele me convidou, alguns meses depois, para cuidar da FEBEM, aí foi um desafio para mim. Você passou pela FEBEM? Eu passei, porque ele criou a Secretaria da Juventude e colocou a FEBEM dentro da Secretaria, porque dava muita dor de cabeça a FEBEM para ele. Aí eu fui para a Secretaria da Juventude para cuidar da FEBEM. Aí começou o desafio político, né? Porque era muito interessante, porque assim, uma coisa é vereador em Cachoeira, né? Uma cidade pequena, sem muitas entranhas de poder, assim, né? Aqui eu começava a ver aquela máquina pública, quem que queria que a FEBEM continuasse do jeito que era. Ali eu comecei a me instigar um pouco mais para a compreensão do processo político, né? E veio, ele ia ser candidato à reeleição, e as duas áreas mais complicadas dele eram segurança e educação, que eram as áreas em que ele era pior avaliado. Então ele trocou o secretário da segurança na época e trocou da educação. Aí eu saí da FEBEM e fui para a educação, né? E saí da juventude e fui para a educação. Depois ele acabou levando a FEBEM um tempo comigo na educação. A experiência da Secretaria da Educação foi fantástica, Nassif, porque São Paulo era um estado assim que havia muita guerra entre sindicatos e governos, né? O Covas chegou a apanhar na Praça da República, São Paulo tinha greve todos os anos. Então, assim, meu primeiro desafio foi conquistar os professores, assim, né? Mostrar que eu respeitava o trabalho deles. Eu acho que há uma coisa ruim que os políticos fazem, que é depreciar o servidor público. É achar que o servidor público é vagabundo, que não trabalha, e vai passando essa imagem para a opinião pública, que não é verdade. O problema não é o servidor, é o sistema. O sistema que leva o servidor a não acreditar, a saber que aquilo que ele vai fazer não funciona, ele vai no posto de saúde, ele não tem estrutura nenhuma para atender a pessoa, então ele fica desanimado, ele não quer ir mais, né? A educação é a mesma coisa, nada funciona. Então eu comecei um grande processo de conquistar mesmo os professores. E deu certo, a gente não teve nenhuma greve, começamos a abrir as escolas em final de semana para reduzir o índice de violência em São Paulo, reduzimos em até 80% o índice de violência com esse programa chamado Escola da Família. 80% porque da violência no entorno das escolas. Entorno das escolas. Era muito interessante assim. A nossa concepção, claro que eu vi isso em outros lugares, eu vi a Espanha fazendo isso, Estados Unidos, quando o Giuliani começou a fazer o grande trabalho de transformação da cidade, que era uma cidade violenta, né, Nova York, ele usou muito isso, de abrir escola, de dar atividades esportivas, culturais. Você tem que ocupar o jovem. Uma parte da violência vem desse jovem que se droga, que bebe e não tem o que fazer em final de semana. Janine, e os indicadores, na época, como que você monitorava os indicadores de desempenho? Então nós já tínhamos o SAEB, que era uma avaliação nacional, o Enem ainda não se fazia de escola por escola, né? Mas o SAEB era nacional e o SARESP também. O que a gente fez? Assim, os alunos em São Paulo estudavam 4 horas por dia. A gente passou para 5 horas, depois para 6 horas, em 500 escolas a gente conseguiu colocar escola em tempo integral, que é o meu sonho.
Eu acho que o dia que o Brasil tiver, de fato, escolas em tempo integral, o processo educacional vai ser completamente diferente. Todos os nossos indicadores melhoraram, em termos de qualidade, em termos de evasão escolar, que é o que valia muito no SAEB. O IDEB, que foi criado no final, os indicadores da minha época de São Paulo melhoraram. A gente teve a mais baixa evasão escolar da história em São Paulo, era 0,4%. Né? Então, daí troca o governo e começa uma política de desmonte do governo tucano em relação ao governo tucano. O que explica, digamos, esse tipo de comportamento aí? Teve um fato aí, eu havia apoiado o Alckmin naquela eleição de 2006, né, que o Alckmin foi candidato contra o Lula, 2006, né, 2006. Enfim, aí o Serra não gostou, né, porque ele queria ser candidato, foi quando ele saiu candidato a governador, né? Ele desistiu da candidatura. 2002, não. 2006. 2006, Aí ele acabou sendo, ele não gostou disso, aí ele assumiu o governo e começou a desmontar o que a gente fez em termos educacionais, né? Então, fechou as escolas em tempo integral, fechou as escolas em final de semana, sem nenhum tipo de justificativa. E começou a ter um embate grande com professores. Eu tive para vereador 102 mil votos, né? Foi o mais votado do Brasil. E eu sabia que grande parte do meu eleitor havia sido professor, porque a relação com os professores havia sido muito forte, né? E eu comecei a ficar indignado com aquilo de ver a forma com que ele estava tratando os professores. E fiz de todas as tentativas para mostrar que aquele desmonte era ruim para ele, era ruim para o Estado, era ruim para a educação, né? E não encontrei eco naquilo. Aí conheci a Dilma, eu queria apoiar a Dilma, né? Depois eu tive o primeiro contato com ela ainda era ministra, né? Foi um contato na Canção Nova, e a gente ficou horas conversando desde a primeira vez. Eu comecei a ter um contato mais próximo. E assim, Nassif, às vezes as pessoas, mudou de partido e tal. Eu prefiro mudar de partido a ser hipócrita, né? Eu não poderia me ver num partido apoiando uma pessoa de um outro partido. Eu falei, eu vou para a base aliada, eu quero apoiar a Dilma, eu acho que é melhor para o Brasil continuar esse projeto Lula do que colocar um projeto Serra. Eu não quero apoiar o Serra. Foi aí que eu saí do PSDB. Jalid, quando você olha São Paulo, assim, vamos pegar a questão urbanista, quais são as ideias que você está trazendo para São Paulo? Eu acho que há uma ideia central que é administrar a cidade como se fossem 31 cidades, né? Eu vejo hoje São Paulo, essa cidade com 11 milhões de habitantes, que é uma cidade rica, né? Uma cidade com um orçamento de quase 40 bi, está entre as 20 cidades mais ricas do mundo, uma cidade que tem um PIB extraordinário, as principais empresas, né, do mundo estão aqui, uma cidade que tem 1 milhão de trabalhadores que trabalham à noite, isso é impressionante, né? Que dá essa grandiosidade de São Paulo, mas ela é muito desigual. Você tem áreas da cidade que não tem nenhum tipo de atendimento, de coisa nenhuma. Ontem eu tive na cidade de Ademar, né, à tarde, e de manhã eu tive em Itaquera, né, Parque do Carmo ali. Você olha Parque do Carmo, que tipo de instrumento cultural tem essas pessoas, de aparelho cultural tem essas pessoas, né, de local de empregabilidade? Você vê a mobilidade urbana de São Paulo, né, você tem 3 milhões de pessoas vindo da Zona Leste para a região central e voltando todos os dias, e 3 milhões da Zona Sul vindo e voltando todos os dias. Para você equacionar isso a médio prazo, né, você precisa desenvolver essas regiões da cidade. Então você pega, sei lá, Cidade de Ademar, né, quantas pessoas moram e onde elas trabalham. Aos poucos você vai dando incentivo para empresas estarem lá, para que esse conceito, habitação, trabalho, educação, saúde, lazer, estejam mais próximo da casa das pessoas. Né? Vamos pegar um ponto que, até em matéria dessa semana, que mostrou que você tem algumas regiões de São Paulo que os indicadores de saneamento são piores do que o Nordeste. A relação com a Sabesp, você já chegou a pensar mais detalhadamente como que poderia ser? Olha, não é uma relação fácil, né? Assim, a prefeitura, foi no governo Kassab que passou a concessão para a Sabesp não trata o esgoto como deveria tratar. Então, quando você olha, por exemplo, os nossos rios de São Paulo, né? É interessante assim que a gente tem uma classe política muito pouco ousada, né? Então, a desculpa é assim, né? O Rio Pinheiros e o Rio Tietê não dá para despoluir porque está muito próximo da nascente, ao contrário do Tames, ao contrário do Sena, né? Que são rios que têm uma vazão maior e por isso eles conseguiram despoluir, né? Agora, a Dubai lá desenvolveu um paraíso no deserto, Israel começou a fazer plantio no deserto, o Japão resolveu o problema de enchente, né? Em arquipélagos todo complicado. Então, assim, a gente tem condições para isso. Mas o Jaime Lerner, que dizia muito isso nas conferências que falava aqui em São Paulo, se parar de jogar no Rio, se a Sabesp funcionar
Se parar de poluir o rio, tudo bem, uma parte vem do ABC, o Guarulhos não é Sabesp, uma parte do ABC não é Sabesp também, mas se São Paulo a gente começar a ter um saneamento digno, né, você já vai dando a possibilidade desses rios respirar. Né? Então, por exemplo, acho que o próprio Montoro ele tinha ideia aqui de fazer centrais de tratamento de esgoto descentralizadas, menores, e não foi feito na época. Hoje, o custo, digamos, de uma intervenção urbana para impedir que esse esgoto vá para o mar é relevante. O Montoro era favorável a tudo que era menor, né? As hidrovias que eram menor, a geração, ele falava da China, né? A China aposta... A pessoa cansou muito das hortas, mas era um modelo de humanista fantástico. De humanismo, né? De você... Dona Lucy, que aparecia com as hortas, que fazia isso, né? Eu acho que a cidade... Eu tenho estudado muito as cidades mundiais, né? O que Chicago fez para se transformar numa cidade verde, o que Nova York fez para resolver os problemas de violência, de gangues, o que Bogotá está fazendo para resolver o problema das drogas, da violência também. Bogotá, que foi até pouco tempo a capital do sequestro, hoje é a capital da cultura, né? Medellín, o que está fazendo. Então, eu sinto assim que São Paulo ela tem administrações tímidas, pouco corajosas, né? Um prefeito ele precisa trabalhar com o governador e com a presidenta da República em todos os temas ligados à cidade. Então, assim, o saneamento, aparentemente, porque está com a Sabesp é do Estado, mas é o prefeito que está na cidade. Os rios é do Estado, mas é o prefeito que está na cidade. O metrô é do Estado, né? A atuação nas fronteiras da Polícia Federal, o que há de governo federal. A gente vê essa dívida estranha de São Paulo com o governo federal, né? Uma dívida da época do Pita, que não foi bem feita. Uma dívida que era de 10, a gente pagou 14 e tem 48 bilhões. Né? É possível trocar essa dívida por ações sociais. Hoje, São Paulo não faz parceria com o governo federal. Você pega assim, os nossos equipamentos de atendimento primário à saúde, que são as AMAs e as UBSs, pouquíssimas atendem final de semana. Né? O BS fecha final de semana. AMA, uma ou outra atende final de semana e à noite. O governo federal tem as UPAs, que funcionam 24 horas por dia, que elas dão certo no Brasil inteiro. Porque se você tem um atendimento primário de saúde, um atendimento que não é hospitalar, você resolve 80% dos casos de internação. Você vai na Santa Casa de São Paulo aqui, que faz um excelente trabalho, só que a fila de chegada é assustadora. E eles não têm como não colocar pessoas em macas, porque vem gente demais. Porque a gente não tem equipamentos próprios. Mas São Paulo não quis fazer, porque é um programa federal. Minha Casa Minha Vida. Menina dos Olhos apresenta Dilma. São Paulo fez 300 unidades. Um déficit habitacional de quase 3 milhões de pessoas que moram em favelas ou em áreas irregulares. Então, assim, em todos os temas ligados à cidade, o prefeito ele tem que ir, ele tem que incomodar o governo federal. Teve uma discussão agora que São Paulo não aproveitou as creches do governo federal. A prefeitura dizendo que o governo federal não ofereceu, São Paulo, o governo federal dizendo que a prefeitura não procurou. Aí me perguntaram até, de quem é a culpa? É evidente que é da prefeitura, não é defender a presidenta Dilma. Agora, não dá para a presidência da República imaginar a necessidade de cada município, ligar para o prefeito e falar, venha me pedir isso. O programa existe, a prefeitura tem que ir atrás. São Paulo, mesmo sendo essa cidade rica, ela não pode ter essa arrogância de achar que vai resolver os problemas sozinhos. Né? Então, eu olho muito essa visão do processo administrativo da cidade de São Paulo nesse conceito, primeiro em parcerias com o governo federal e o governo estadual, e depois em aproveitar a riqueza que nós temos aqui, empresarial e social. As ONGs de São Paulo são extraordinárias. Assim. Você vai na PAI de São Paulo, vai no GRAAC, vai na ACD, você vê ali o GRAAC, eu fui visitar e fiquei impressionado. O GRAAC é o hospital que cuida de crianças com câncer. Você entra na UTI do GRAAC, né? O processo de humanização do GRAAC, cada parede pintada de uma cor, as poltronas, as mães próximas dos filhos, no lugar de quimioterapia, até cachorro voluntário tem no GRAAC. Para que aquela criança que faz um tratamento do câncer, ela se sinta tratada com amor, ela se sinta acolhida naquilo, né? Então, vamos pegar dentro desse modelo, dessa complexidade de São Paulo. A gente você falou das subprefeituras aí. O que mudaria? O que é a subprefeitura hoje? O que seria num governo seu? No meu governo, a subprefeitura vai ter poder. Hoje, a subprefeitura não existe. Ela está lá para estar lá. Ela não tem uma função real, nem de atendimento à população, nem de recursos. Né? Os recursos da prefeitura são mínimos hoje, não são utilizados, né? E, na verdade, está tudo centralizado dentro da prefeitura. Eu acredito muito nesse processo de descentralização. Para mim, primeiro, um subprefeito tem que ser da região. Você tem que fazer com que esses movimentos populares
eles tenham uma atuação mais intensa, né? E ali, assim, o subprefeito, ele tem que ser alguém que reúna poder político, que ele consiga se unir com o OAB, com o Rotary, com o Lions, com igrejas, com sindicatos, com associações, para debater de fato aquela região onde está a subprefeitura. Depois você tem que dar agilidade tecnológica. A prefeitura tem que estar ligada em rede. Hoje você tem que baixar no celular ou ter um número para ligar em que você tire uma foto ali e tenha o buraco, tenha o semáforo com defeito, tem uma árvore precisando ser podada e mande isso para um central de inteligência e alguém resolva o seu problema. Né? Você chegou a analisar o que foi essa questão tecnológica na gestão Serra, sabe? Só uma coisa foi boa, a área fazendária. A área fazendária de arrecadação da prefeitura, a parte tecnológica é impecável, né? As notas fiscais que eles desenvolveram, a capacidade de cobrar das pessoas, eles realmente fizeram um grande investimento para aumentar a arrecadação da prefeitura. Então eles investiram em tecnologia nessa parte, o resto nada. Você vai para a área da saúde, é um caos, uma pessoa vai numa UBS, ela vai fazer um exame, fica 6 meses para fazer o exame, ela volta para o médico ver, o exame fica retido lá. Então, se ela for numa outra UBS, não tem histórico, porque não está na internet. Se ela for para o hospital, não tem histórico daquilo. Então, ela faz o exame de novo, faz uma coisa básica. Não funciona. Se você pedir para podarem uma árvore que está caindo, você não consegue isso em menos de 2 anos. Você não tem sistemas eletrônicos de informação? Não existe, nem semáforos. Não tem central de... O prefeito de São Bernardo trocou metade, 50% dos semáforos e colocou o semáforo inteligente lá em São Bernardo, né? Ele reduziu em 50% o índice de espera nos cruzamentos com semáforos da população. Isso é economia de tempo das pessoas, economia de dinheiro, né? São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, não tem semáforo inteligente. Na verdade, sim, são 10% de semáforo inteligente, mas eles não são operados à distância. Essa inteligência não funciona porque são 3 sistemas diferentes, não tem onda verde em São Paulo. Antigamente você, já tivemos, hein, não é? Você ia na Paulista, assim, você pegava o sinal verde, você pegava a Paulista inteira com o sinal verde. Porque você tinha alguém monitorando o tempo todo isso, não existe isso. E, não, tem um fato que eu tenho dito em entrevista de rádio, inclusive, assim, que me deixa pasmo, a não utilização da tecnologia. Você vê, choveu, param os semáforos, mas não param os radares. Então, assim, a ânsia de cobrar... Tecnologia tem. Então, os radares... Outro dia, eu estava conversando com um procurador aqui de São Paulo. Os radares, quer dizer, as multas viraram uma fonte de receita não vinculada. Né? Vai chegar a quase 1 bilhão esse ano. Ele chegou a falar em 5. 5 bilhões? Eu não sei se... Não, 1 bilhão. 1 bilhão? Foi 800 milhões, eles calculam que vai chegar a 1 bilhão. Mas veja que interessante, o radar, ele multa... você quando está sem cinto, ele multa, se você falar o celular, ele multa por velocidade, ele multa por rodízio e ele multa por IPVA. Impressionante a tecnologia do radar. Mas ele não tem uma câmera para ajudar no serviço de segurança da cidade. É estranho isso. Quer dizer, você tem que interligar, você tem que utilizar a inteligência a favor do cidadão, né? Vamos pegar um ponto aí, Chalita. Quando o PSDB entra em 94, começa a fase Montoro, mais a fase Covas, a fase Fernando Henrique, essa questão fiscal era muito relevante. O partido ele ficou com uma cabeça fiscalista aí. Isso aí você acha que criou uma insensibilidade em relação ao que devolver para a população? Eu acho que sim. É um excesso de tecnocratismo, né, de estatísticas, e muito assim, isso não dá para fazer, isso não pode fazer, isso. Eu acho que o que o governo Lula fez com essa Bolsa Família, que os tucanos criticaram tanto, né, no primeiro momento, foi o que fez com que o Brasil não entrasse na crise, porque essas pessoas que recebiam, elas movimentavam o comércio no Brasil inteiro. Então elas iam comprando, iam consumindo e a distribuição de renda, ela facilita o processo de compra, de movimento, o que gera emprego para a população. Né? Eu acho que um tucano jamais faria isso. É uma visão de desperdício. Né? A questão da mobilidade urbana, o que você vê para São Paulo? Corredores de ônibus, restrição a veículos de algumas regiões? Quais são as suas ideias aí? Olha, o primeiro ponto do transporte propriamente dito é metrô, né? Você tem que ampliar a malha de metrô. Isso não dá para entender como é que São Paulo, que começou o metrô com a Cidade do México, tem 74 quilômetros de metrô, a Cidade do México tem 240 quilômetros, né? A gente é lento demais em metrô. Eu acho que a prefeitura pode entrar, e aí não é assim, se vai dar 1 bilhão, não dá. O prefeito fala do 1 bilhão que ele vai colocar lá por causa dos CEPACs da Faria Lima,
é que não tem onde colocar o dinheiro que está lá, que só pode ser utilizado para aquilo, né? Ele está no caixa com o CEPAC da Faria Lima, no caixa com o CEPAC das Águas Espraiadas, né? E não consegue executar nada. Então, não é colocar dinheiro, é dar agilidade. A discussão lá do monotrilho fica 1 ano e meio discutindo licença da prefeitura. Obra do metrô fica quase 2 anos para a prefeitura dar licença para o metrô construir. Se você agilizar processos, o metrô consegue ir mais rápido. Então, eu acho que o prefeito tem que entrar junto com isso para ampliar de verdade a malha de metrô. Agora, nenhuma cidade que está dando certo em termos de transporte público investiu em um modal. O exemplo de Bogotá que a gente acabou de falar, investiu muito nos BRTs, né, que são ônibus, né, nos corredores diferenciados que eles desenvolveram. Essa última gestão, esses 8 anos, Kassab e Serra, eles não fizeram 1 metro de corredor de ônibus, nada. Agora que licitaram 3 corredores. Qual foi o problema? Algum problema ideológico com o corredor de ônibus? E o estranho é o seguinte, estava no plano de metas, porque a Prefeitura de São Paulo, graças ao movimento da sociedade organizada, a Rede Nossa São Paulo, obriga o prefeito, depois de eleito, mandar o seu plano de metas para a Câmara. Então já não era mais nem promessa de campanha. E no plano de metas ele colocava quase 70 quilômetros de corredores de ônibus. Não fez nada. Nada, né? Eu não sei se falta de gestão, falta de... esqueceu as metas que fez, mas isso é ruim para a cidade. Você tem que investir em vários modais. Hoje o metrô está sobrecarregado, você pega o metrô da Zona Leste, absolutamente lotado, um dos metrôs mais lotados do mundo, porque só tem o metrô. Como o ônibus não cresceu em termos de corredores de ônibus, a população vai toda para o metrô. O seu adversário Serra, ele outro dia participou de um seminário onde ele disse que ônibus atravanca o trânsito aí, que o ônibus é ruim para o trânsito, tem que ter obras viárias para desafogar o trânsito. Qual é a sua avaliação dessa opinião? Equivocada, né? Assim, o mundo hoje, o mundo moderno discute o transporte público, né? É claro que você não vai proibir as pessoas de usarem carro, vai ter espaço para carro também, mas você tem alternativas para tirar o carro da rua. Eu acho que o investimento aos poucos que a cidade tem que fazer também em estacionamentos subterrâneos, como Paris historicamente fez, né? Você ter bolsões de estacionamento junto com estações de metrô. Você pega assim, a Zona Leste, o metrô vai até Itaquera. E aí você tem lá Conjunto Zé Bonifácio, você tem São Miguel, tem Guaianazes, e a população, ela tem carro hoje, né? Porque a economia do Brasil melhorou. Então, se tivesse bolsões, né, com preço acessível, ela poderia deixar o carro no metrô e pegar o metrô por ali. Agora, dizer que não pode colocar mais corredor de ônibus que vai atrapalhar os carros, isso é contramão do... realmente... de um elitismo assim, que não dá para... insólita aí. A questão educacional em São Paulo. O que eu acho que precisa ser feito, Nassif? Eu sou daqueles anisianos, Anísio Teixeira, Paulo Freire, né, que acredita que, na verdade, você não tem pessoas inteligentes ou burras, você tem pessoas com oportunidades ou sem oportunidades. O que falta hoje, de fato, é uma educação pública de qualidade que dê oportunidade às pessoas, oportunidade verdadeira, né? Eu tive no Líbano ano passado, né? Você pega uma criança libanesa, ela, quando percebe que você não fala árabe, ela pergunta francês ou inglês. Por que uma criança libanesa, né? O Líbano, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, as crianças falam 3 idiomas, né? E a brasileira não. Não é porque a criança libanesa é mais inteligente do que a brasileira, é que a gente não dá a educação de qualidade que deveria dar. Então, esse é um investimento fundamental, porque quando você melhorar a educação, você melhora as outras áreas. Um povo que tem uma educação melhor, tem uma cultura melhor, tem um acesso ao emprego melhor, não é violento, exige mais, né? Agora, como é que se resolve isso, né? Eu aposto muito em escolas de tempo integral. Um caminho para essas escolas de tempo integral. Não dá, na realidade de São Paulo, para você, de uma hora para outra, ter todas as escolas de tempo integral. Mas tem que ir aumentando o tempo de permanência com metas para que uma criança rica hoje, qualquer escola rica que ela estude, ela tem tempo integral. Ou a escola é tempo integral, ou ela tem atividades extras em tempo integral. Então, uma criança rica, ela vai para a escola, aqui não é tempo integral, depois ela faz inglês, faz alemão, faz italiano, faz mandarim, vai para a academia de ginástica, faz jiu-jitsu, karatê, enfim. Ela desenvolve as suas habilidades o dia todo. Uma criança pobre, não. Ela vai para a escola, é aquilo que o Estado dá. A nossa educação na prefeitura é tão ruim que ela começa ruim na base, né? Você tem 150 mil crianças aí em fila de espera para creche. 150 mil crianças que foram procurar a creche. Tem mais do que isso, né? Porque a mãe já sabe que não tem vaga, nem vai procurar. Então, você tem que resolver isso. Não pode... E aí, assim, não dá para construir creche porque tem algumas áreas da cidade que são áreas invadidas. Não dá para construir, convenia. Convenia com faculdades públicas, faculdades privadas, com clubes. Convenia. Só não deixa uma criança dentro de casa sem poder estudar, né?
A minha visão é assim, ir ampliando depois da creche. A creche hoje já é em tempo integral, mas a partir dos 4 anos não é. Então amplia primeiro 4 a 5 anos, tempo integral. Depois as crianças de 7 anos, primeiro ano do ensino fundamental, tempo integral. Segundo ano, vai crescendo. Até você chegar até o último ano do ensino fundamental em tempo integral. O Estado, o ensino médio, praticamente todo está na mão do Estado. Mas tem que crescer com isso. A outra questão é valorizar o professor. O professor sofre muito hoje, né? Porque como a família não faz a sua parte, a criança chega na escola absolutamente desprovida de valores, uma parte significativa dessas crianças. A gente tem um problema de violência doméstica sério nas famílias, tem um problema de alcoolismo sério e a criança está ali, né? Você tem pais que não dão a menor importância para o processo educativo, a violência doméstica é realmente assustadora, né? Os dados de mães que apanham dentro de casa, que os filhos acompanham. Então, você tem que preparar o professor do seu ponto de vista psicológico, do seu ponto de vista conceitual, sobre a qualidade desse professor, a qualidade da aula. A criança hoje não tem paciência de ficar 5 horas, ainda mais se fosse em tempo integral, ouvindo o professor falar. Então, você tem que mudar a arquitetura da sala de aula. O conceito de fazer com que esse aluno seja instigador, problematizador, né? E que o mundo vem fazendo. A minha crença, Nassif, é assim, muitas cidades tiveram os problemas que São Paulo e resolveram isso. Muitas cidades muitos países tiveram sérios problemas educacionais e conseguiram minimizar. Até a China. A China era uma vergonha educacional. Hoje é o primeiro país do mundo em termos educacionais. Você pode criticar a China na política com relação a gênero, o regime ainda chinês, mas assim, a educação da China virou a melhor educação pela avaliação do PISA. Né? Shalita, pelas pesquisas que tem até agora, você ainda não deslanchou, você não tem ainda uma estrutura partidária forte em São Paulo, a mídia ela tem as suas posições já que não... Como que você pretende conduzir a campanha para deslanchar? Olha, é um momento assim que a gente precisa ter muita serenidade, né? Eu estava discutindo isso, resultado de pesquisas com equipe e tal, né? A gente só vai subir no horário eleitoral. Não tem nenhum fato que nos leve a subir, porque a mídia resolveu polarizar uma parte dela, enfim, por algumas razões. Então, assim, você não tem como crescer agora. Eu tenho um grau de desconhecimento muito grande ainda, né? A maior parte do eleitor não me conhece. Se a gente olhar na pesquisa, assim, conhece bem, eu chego a 13%, 14%. Tá. Depois, já ouviu falar 30 e tantos por cento. Somando os dois, né? Porque ouviu falar não é conhecer. Eu acredito, assim, eu não acredito mais numa mídia que determine, né, o que o eleitor vai fazer. O eleitor é autônomo, ele é consciente. Então, quando começarem os debates, quando as propostas surgirem, né, quando assim, tiver horário eleitoral todo dia, e a população estiver todo dia acompanhando os candidatos, é aí que a população vai decidir quem é o seu prefeito. Você vai ter quantos minutos por dia de horário gratuito? Mais ou menos 5, dependendo da quantidade Hoje a mídia fala em 14, eu acho que uns 3 não serão candidatos. Se a gente tiver mais ou menos 10, 11 candidatos, eu chego a 5 minutos. Tá. É um bom tempo, né? Acho que talvez o candidato que mais tenha deva ter 7 e pouco, depois o outro 6 e pouco, e a gente 5 minutos. Seria melhor ter 6? Seria melhor, mas 5 é um tempo que dá para... Mas tem alguns candidatos que se tiver mais tempo, pede mais voto, hein? Tem candidato que precisa esconder um pouco, né? Porque que aparece. Bom, Shalita, muito obrigado aqui por Eu que agradeço. sua entrevista. Logo vamos terminando por aqui, viu?